perceber que fez parte continuamente dos ensinamentos de Jesus a mensagem acerca do reino de Deus, até porque ele era o principal agente visível da manifestação visível desse reino. Ele seria o autor principal e o ator principal deste cenário, cumprindo todo o propósito de Deus a respeito do reino. Meus queridos irmãos, tratando então acerca do reino, onde nós não iremos nos deter muito no tema do reino em sua teologia, porque já fizemos isso em outros domingos, mas nós devemos entender que o reino ele tem vários aspectos. O reino de Deus ou o reino dos céus tem vários aspectos, dos quais já foram abordados em outras parábolas e outras mensagens, mas hoje nós teremos uma atenção especial no que diz respeito aos agentes do reino de Deus. Nesse sentido, nós precisamos entender que nós somos esses agentes. Você é um agente do reino de Deus visível aqui na terra. Deus te chamou, Deus te convocou para fazer parte deste reino e para ser um agente do reino de Deus. Aqui esta parábola, meus irmãos, a parábola do escriba, que é como um pai de família, vem trazer ensinamentos, vem trazer princípios que esclarecem a respeito das características dos agentes do reino de Deus, o que na verdade irá trazer lições para nossas vidas ao entendermos a nossa função, a nossa identidade, porque nós não chegaremos a lugar algum enquanto nós não entendermos nossa identidade, nossos atributos, para que Deus nos chamou, o que Deus espera de nós. Uma vez que nós entendemos tudo isso, estamos aptos para agir como agentes deste reino. Estamos aptos, iremos agir como tal, ou se não agir como tal, uma vez já de sobreaviso, Deus certamente irá cobrar de nós com base nos vimos dele. Então, você vai ouvir Deus falar ao seu coração na palavra nesta manhã a respeito das suas responsabilidades como agentes do reino de Deus. Isso significa que Deus espera uma resposta sua. Todas as vezes que nós ouvimos Deus falar conosco, Deus espera uma resposta nossa, uma atitude nossa. E se nós não respondemos de acordo com o que Ele espera, uma vez avisados, certamente Ele demandará de nós responsabilidade. Quais são os atributos essenciais dos agentes do reino de Deus? Meus irmãos, o primeiro atributo é que ele é sábio, de Números 51. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então ele disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus. O escriba, meus irmãos, era um estudioso do Antigo Testamento, das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, um judeu que se dedicava a estudar as Escrituras do hebraico e aramaico, que foram reveladas por Deus da literatura judaica do Antigo Testamento. Ele é um estudioso, portanto, não é à toa que ele é chamado de gramateus, ou às vezes gramáticos, porque ele se detinha ao estudo das sagradas letras. Então Jesus, na verdade, ele não está falando especificamente do escriba, enquanto o escriba judeu daquela época, mas ele usa a figura do escriba para trazer uma ilustração acerca de qual deve ser o caráter, qual deve ser a característica, o atributo de um agente do reino de Deus. O agente do reino de Deus é como um escriba, no sentido de a conhecer as Sagradas Escrituras. E se você é um agente do reino de Deus, e de fato você o é porque você é eleito, é salvo, então, meus queridos irmãos, nós temos que entender que Deus espera de nós e que Deus nos concede essa sabedoria do alto. Nós percebemos isso no versículo 51. Entendestes todas estas coisas? Os discípulos responderam sim. Por que os discípulos que responderam que sim? Por causa do versículo de número 11, onde Jesus deixa claro a respeito de como Deus trata os seus agentes. Versículo 11, ao que respondeu, porque a vós outros, que são os agentes do reino de Deus, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Deus se revelou para nós, Deus se revelou para nós de forma salvífica, e não somente isso, Ele revelou o seu plano redentivo, o plano que havia sido escondido no Antigo Testamento e que se revelou, que são os mistérios do reino de Deus, do plano salvífico. Esse plano salvífico revelado pela graça de Deus, meus irmãos, é um plano que diz respeito a todo o propósito de Deus, do qual inclusive nós estamos estudando na escola dominical a história da redenção. E Deus revelou isso aos pequeninos. Os pequeninos não diz respeito à idade, à faixa etária, não diz respeito a crianças, literalmente. Pequeninos são as ovelhas de Cristo, somos nós.
E ele revelou esse mistério, trouxe revelação para nós. Por isso, como diz em Efésios capítulo 1, uma vez iluminados os olhos do vosso coração e nos nossos olhos, nós somos tidos como sábios no sentido de conhecedores, sabedores da revelação. Meus irmãos, está escrito em João, Evangelho de João capítulo 17, versículo de número 1 e 2, que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. E de fato nós conhecemos a Deus. Por isso nós somos tidos como sábios, sábios no sentido daquele que conhece, tem conhecimento a respeito de Deus e conhecimento de relacionamento com Deus. É óbvio que esse conhecimento não está acabado, esse conhecimento não está finalizado. Nós devemos crescer nesse conhecimento. Não é à toa que está escrito isso na carta de Pedro, onde ele diz: crescei na graça e no conhecimento. Mas o que nós devemos entender, meus irmãos, é que nós somos, aos olhos de Deus, sábios, como gramáticos, como gramateus, como escribas, mas não sábios no sentido necessariamente do dom do ensino em sua profundidade, porque apenas alguns Deus deu esse dom que é o dom do ensino, mas nós somos sábios no sentido de ter acesso aos mistérios do reino de Deus. O mistério aqui, meus irmãos, não é revelação nova, quando alguém sobe no púlpito para dizer: olha, Deus te revelando, Deus está mostrando, está revelando isso e isso, aquilo para a sua vida. O mistério aqui, meus irmãos, é algo muito mais sério, diz respeito ao destino da humanidade, ao destino dos eleitos. Esse mistério que foi revelado aos seus escolhidos. Portanto, o primeiro atributo do agente do reino de Deus é que ele é sábio, no sentido de que ele é alvo desse mistério, dessa revelação. Está escrito em Tiago capítulo 3, versículo 17, a respeito da sabedoria do alto, que vem lá do alto, do Pai das luzes. São sábios aos seus próprios olhos. A Bíblia diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. A nossa sabedoria tem que ser a sabedoria humilde, centrada na cruz de Cristo, aonde nós vamos nos gloriar, não em nosso conhecimento intelectual e teórico, mas nós vamos nos gloriar, meus irmãos, no conhecimento de Deus. Vamos nos gloriar de conhecer a Deus, nos gloriar de conhecer a cruz. Eu me glorio na cruz de Cristo, disse Paulo. É essa sabedoria que nós temos, é esse acesso que nós temos. No período da igreja primitiva, havia a disseminação de uma doutrina, falsa doutrina, que estava associada ao gnosticismo do primeiro século, gnosticismo que tinha influência neoplatônica. E nesse sentido, esses grupos que estavam influenciando a igreja, distorcendo a palavra, eles diziam que apenas esse grupo de gnósticos, esses crentes gnósticos, apenas eles eram iluminados, somente eles tinham conhecimento. Crentes conservadores não tinham conhecimento algum, não tinham iluminação alguma. Então, para corrigir isso, o apóstolo João, sua primeira carta, capítulo 2, versículo 20, diz: nós temos a unção que vem do Santo. Portanto, não é necessário que ninguém vos ensine, porque nós temos a unção que vem do Santo. Ou seja, nós temos esse conhecimento que vem de Deus, que é o acesso à palavra de Deus. Nós somos ungidos do Senhor, e como ungidos do Senhor, recipientes da revelação do Santo. Você é sábio. Sendo sábio, você está apto para abençoar outras vidas que estão em teu entorno, porque você é um recipiente do Espírito Santo, da graça de Deus, da revelação. Então nunca diga, eu não sou capacitado para falar de Deus. Você pode até dizer, eu estou indisposto a falar de Deus, mas se você é salvo, você está capacitado. Meus irmãos, porque no exato momento que alguém se converte, ou para os mais hiperconservadores, no exato momento que Deus te converte, naquele momento o Espírito Santo derrama sobre você a capacitação. Todo crente é batizado com o Espírito Santo. Todo crente tem a unção do Espírito Santo. Todo crente tem acesso aos mistérios do reino de Deus. Todo crente conhece a Deus. E todo crente tem um conhecimento mínimo para ensinar um incrédulo. Todo crente tem conhecimento mínimo para ensinar um incrédulo. Porque se existe algum crente que conhece menos do que alguma coisa está errada. Ah, pastor, mas tem filósofo que conhece a Bíblia, conhece os escritos do apóstolo Paulo, que tem argumentos. Eu estou falando de conhecimento humano, meus irmãos. Estou falando de conhecer a Deus. E esse tipo de conhecimento nós temos.
Esse conhecimento é um tesouro, você não pode deixar guardado, você tem que distribuir esse conhecimento, porque você é um agente do reino dos céus. Meus queridos irmãos, o primeiro atributo dos agentes do reino dos céus é que ele é sábio. Você é sábio, entenda isso, você é sábio. O segundo atributo, meus irmãos, é que ele tem um caráter paternal. Veja o que diz o versículo de número 52. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Meus irmãos, é com certa frequência que as escrituras sagradas retratam os crentes que ganham almas, que pregam o evangelho, retratam como aqueles que geram filhos na fé. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele se dirige a Timóteo como filho na fé. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Em sua carta a Filemão, o apóstolo Paulo, tratando acerca de Onésimo, ele diz que ele, Paulo, gerou Onésimo entre cadeias, entre algemas. Ou seja, ele pregou o evangelho para Onésimo. Onésimo que era, não se sabe as circunstâncias pelas quais ele estava preso, mas ele era um escravo e estava preso, provavelmente na mesma prisão de Paulo, e Paulo o evangelizou. E Paulo diz: eu o gerei entre algemas. Porque a partir do momento que você é um instrumento de Deus para ganhar alguém para Cristo, aquela pessoa passa a ser seu filho na fé. Mesmo que você não queira, Ele mesmo vai te enxergar como seu filho na fé. Se você nunca teve essa experiência de ter essa relação de discípulo e discipulador, você está perdendo, porque é algo muito enriquecedor. Aquela pessoa vai te enxergar como uma referência, aquela pessoa vai sempre recorrer a você como fonte dos mistérios de Deus, aquela pessoa vai recorrer a você como um pai na fé. O agente do reino de Deus, meus irmãos, é semelhante a um pai de família, porque ele tira do seu bom depósito, do seu tesouro, recursos para passar para outro. Você é um agente, você é um recipiente do Espírito Santo, da graça de Deus, e você tem um bom depósito. Nós temos um bom depósito, porque de fato nós somos também despenseiros da graça de Deus, e o despenseiro ele vai cuidar da despensa. Essa despensa está repleta de recursos, de alimento. Meus irmãos, as pessoas aí fora estão sedentas, famintas do Evangelho, e nós estamos na igreja evangélica, domingo sendo alimentados pela palavra de Deus, sendo enriquecidos pelos mistérios do reino de Deus, e nada fazemos no que diz respeito aos outros, porque nós estamos viciados no prazer próprio, viciados em procurar constantemente satisfazer nossos anseios, preocupados demais com nossos planejamentos pessoais. Nós temos que desenvolver o senso de responsabilidade paternal de ganhar almas para Cristo e gerar filhos espirituais. Meus irmãos, o primeiro atributo de um agente do reino dos céus é que ele é sábio, ele conhece a Deus, conhece os mistérios do reino de Deus. O segundo atributo, meus irmãos, é que ele tem um caráter paternal, ele gera discípulos, ele discipula e ele traz essa relação pai e filho. Não como dominadores. Esse princípio de liderar, discipular não como dominadores está prescrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1, onde ele orienta os presbíteros. Rogo aos presbíteros que há entre vós, presbíteros como eu, co-participantes dos sofrimentos de Cristo, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas de boa vontade, não como dominadores. Eu digo isso, meus irmãos, porque existe um aspecto de liderança cristã, pseudo-cristã, disseminado entre as igrejas, especialmente de linha neopentecostal, um discipulado radical, no sentido negativo, aonde os discipuladores, que são os líderes dessas células, dominam a vida dos seus discipulados, dominam. Os seus discipulados são chamados de filhos na fé, e os líderes das células, eles comandam, eles mandam,
e eles desmandam na vida dos seus discípulos. Esses liderados não podem dar um passo sem antes ter autorização. Se o discipulado quer fazer uma faculdade, ele tem que consultar o seu pai na fé. Se o discipulado ele tem que consultar o pai na fé. Se o seu discipulado quer namorar com alguém, tem que consultar o pai na fé. Se o seu discipulado quer mudar de bairro, ele tem que consultar o pai na fé. Ele não pode dar nenhum passo sem antes consultar o seu pai na fé. Isso é diabólico, isso não é bíblico. Esse não é esse tipo de paternalismo que a Bíblia ensina, mas é um sentimento puro que a Bíblia ensina. Um sentimento puro de discipulador e discipulando, aonde naturalmente vai nascer o sentimento de filiação. Aquela pessoa vai te enxergar como pai. Quem é o seu filho na fé? Ou faz mais de ano que você está na igreja e você nunca gerou alguém? Nunca foi um instrumento de Deus? E aí eu pergunto novamente, meus irmãos, para que haja um constrangimento moral e espiritual em nossa face: quem é o seu filho na fé? Ou você nunca ganhou alguém para Cristo? Então tem algo errado. Que você consulte o Senhor no seu travesseiro, a sua consciência, para que haja uma mudança de vida, porque não é possível que nós chegaremos diante do trono de Deus sem nada trazer em nossas mãos daquilo que nós fizemos para Ele. Meus irmãos, o primeiro atributo do agente do reino de Deus é que ele é sábio, conhece os mistérios do reino de Deus. O segundo atributo é que ele tem um caráter paternal. O terceiro e último atributo, meus irmãos, é que ele tem as escrituras sagradas como fonte de revelação. Todo agente, ele tem uma fonte de revelação. Aliás, todo aquele que se diz religioso tem uma fonte de revelação. Os mormons têm uma fonte, os testemunhos de Jeová têm uma fonte de revelação, os espíritas têm fontes de revelações. A Igreja Católica tem a Bíblia, em pé de igualdade muitas vezes mais que a Bíblia, a tradição da igreja, os pais da igreja, e tantas outras religiões têm fontes de revelação. Qual é a nossa fonte de revelação? Não é o manual presbiteriano, não é o manual das sociedades internas, não é a confissão de fé de Westminster, não é uma revelação que você teve ou disse que teve, espiritual, sobrenatural. A nossa fonte de revelação é o bom depósito que Deus nos deu, que são coisas velhas e coisas novas, que é a antiga e a nova aliança, que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, e Cristo falando nela, através dela, por meio dela, aos nossos. A Bíblia é a nossa única fé, a única fonte de fé e prática. Veja o versículo 52, meus irmãos. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. É interessante que nós temos que entender que ele não começou com as coisas velhas. Ele inicia o diálogo falando das coisas novas. Por quê? Porque as coisas novas são fundamentadas em outras coisas. Elas não são novas do nada. As coisas novas que Jesus fala são novas revelações. Mas nós não estamos falando aqui de revelações pessoais, individuais, sobrenaturais. Não estou falando disso. Estou falando da revelação para a humanidade. Estou falando da Bíblia Sagrada. Ele começa falando das novas revelações, das coisas novas, que é o que? É o Novo Testamento, a nova aliança, a revelação por nós, onde está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, havendo Deus falado outrora pelos pais, pelos profetas, nos falou agora através do Filho. O Filho é a revelação de Deus. Ele faz parte da nova revelação, da nova criação, onde Paulo diz que Deus fez nova todas as coisas, e aquele que está em Cristo faz parte da nova criação. Mas essa nova criação, nova revelação, nova aliança, coisas novas, tem uma base, não nasceu do nada, nasceu com base nas coisas velhas. As coisas velhas não são desprezíveis, portanto no Antigo Testamento não é desprezível, a lei não é desprezível, porque tudo isso apontava para Cristo. Isso significa, meus irmãos, que a nossa fonte de revelação são as coisas velhas do Antigo Testamento e as coisas novas do Novo Testamento. E nós devemos dominar tanto um como o outro.
tanto um como o outro. Meus irmãos, existe a ordenança bíblica de que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Existe a ordenança bíblica a respeito dos presbíteros e pastores que devem conhecer as Escrituras. Vos darei pastores que vos apacentem com conhecimento e inteligência. O apóstolo Paulo, ele crescia no estudo da palavra e em outros escritos, porque ele estudava inclusive os poetas gregos, filósofos gregos. Nós devemos nos aprofundar em teologia, devemos nos aprofundar em todos os aspectos que envolvem teologia. Especialmente os oficiais diáconos devem conhecer teologia, é o mínimo que se espera. Presbíteros, teologia, pastores, muito mais. Mas a teologia é uma mera escrava. Um pastor que conhece mais teologia do que a Bíblia é fraco. Ele pode ter um linguajar profundo, ele pode demonstrar profundidade teórica, mas ele é fraco. Estamos repletos em nosso cenário de pastores que conhecem muito, mas não coloque ele numa gincana bíblica de adolescentes ou da UCP que ele vai perder, porque ele não conhece a Bíblia, porque ele gasta tempo demais debruçado nos livros e pouco tempo nas Escrituras. Porque, meus irmãos, a fonte de revelação nossa é a Bíblia. Não preciso dizer que nós devemos estudar teologia, porque acabei de falar, mas não deve ser a nossa prioridade máxima dedicar a leitura, às literaturas acima das Escrituras. Devemos nos aprofundar, não mais do que a leitura das Sagradas Escrituras. Obviamente entendendo que a teologia que estou falando aqui é a teologia pura e ela nos leva até as Escrituras, não nos separam dela. Meus irmãos, os atributos de um agente do reino dos céus. Ele é sábio porque Deus lhes revelou a salvação. Ele tem um caráter paternal porque ele gera vidas espirituais. E ele tem as Escrituras Sagradas como fonte de revelação. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. As Escrituras e o poder de Deus. Em resumo, nós podemos resumir os atributos de um agente do reino de Deus. Eu sou um agente do reino de Deus. Você é um agente do reino de Deus. Podemos resumir quais são as funções e os atributos dos agentes do reino de Deus. Como? Quais são os atributos? É a capacidade de gerar filhos através da revelação das Sagradas Escrituras. Quais são os atributos? Qual é o seu atributo que Deus te deu? Deus te deu a capacidade de gerar filhos na fé, atravessando as Escrituras para pregar o Evangelho. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.